A segurança da vida eterna vem da graça. O nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, nova versão internacional. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, né? O dom gratuito de Deus. E nós já temos esse dom gratuito de Deus. Louvado seja Deus por isso. Igreja gloriosa, povo santo, amados do Pai, mais do que vencedores, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, povo santo do Pai, igreja sem ruga e sem mácula. Na semana passada, abençoados, nós falamos a respeito das obras. Existe uma dúvida muito grande dos irmãos, especialmente os irmãos que estão chegando agora no conhecimento da graça, em relação às obras. Por quê? Porque o sistema religioso sempre ensinou e ensina até hoje que as obras elas resultam em vida eterna ou perdição eterna. E veja, esse é um dos pontos mais defendidos pelo sistema religioso, porque esses pontos, esse pensamento maligno e maldito, ele é o que mais aprisiona o povo no meio do sistema. Porque o sistema diz o quê? Olha, vocês estão aqui agora vocês podem, quem sabe, ser salvos no futuro. Agora, se vocês saírem daqui, vocês vão perder a salvação. Porque só aqui você é salvo, só se você pertencer à nossa denominação. E veja, existem denominações, inclusive, que dizem que se a pessoa for até para outra igreja, ela perde a salvação. Então não basta a pessoa sair, ou não é apenas sair da igreja, entre aspas, que no caso significa sair da denominação, né? Não é só nesse caso, não. Basta a pessoa trocar de igreja, mais uma vez, entre aspas, né? Porque, na verdade, gente, igreja somos nós, né? Então, quando eu falo igreja, entre aspas, eu estou falando das denominações, né? Então, quando uma pessoa troca de denominações, para alguns pensamentos de alguns líderes religiosos, a pessoa também vai se perder. Ah, você estava aqui, foi para a igreja ali, vai perder a salvação. Né? E muitos outros defendem que se você sai daqui, você se torna um desigrejado, o que é uma grande bobagem, né? Essa palavra é uma grande bobagem. Não existe desigrejado. Porque os filhos de Deus são e para sempre serão igreja. Entende? Ser desigrejado, entre aspas, né, tem aquele sentido de você não estar institucionalizado. Né? Então, quando a pessoa fala eu sou um desigrejado, ela quer dizer que, na verdade, ela não pertence a nenhuma denominação religiosa. Só que, na verdade, essa palavra, a rigor, ela não faz sentido, repito, porque todos os filhos de Deus são e sempre serão a igreja. Então você que é eleito, você nunca vai ser um desigrejado, entre aspas. Você sempre será a igreja. Só que no sistema o pensamento é outro, né? Olha, você só é igreja enquanto você está aqui frequentando o nosso prédio. Você saiu daqui, foi para o mundo, entre aspas, então você vai perder a salvação. Ou então você trocou de igreja, naquela igreja lá não tem salvação, é só aqui. Né? O pensamento religioso em geral é isso. Né? Então, essa questão de perder a vida eterna é um fator muito grande de aprisionamento. Porque, como eu disse agora há pouco e repito, as pessoas têm medo de perder a vida eterna. Elas têm medo de passarem a eternidade inteira queimando em um suposto inferno de fogo, onde, segundo o sistema religioso, as almas ou espíritos vão passar toda a eternidade queimando. Então as pessoas têm medo dessa mentira. Não existe isso. Fogo na Bíblia é um símbolo de juízo. Entende? Passar pelo fogo, fogo do inferno, é um símbolo, é simbólico. Tá? Não vou entrar nisso exatamente hoje, amados, porque esse é um outro assunto. Mas entenda isso. Fogo simboliza juízo. Então, quando Jesus usa a metáfora de fogo, um local que pega fogo, e de fato, veja, existia de fato esse local que pegava fogo, esse local era o chamado Geena,
Ele pegava fogo constantemente. Por quê? Porque era um local que ficava ao sul da cidade de Jerusalém, fora da cidade, onde eram jogados, despejados os dejetos, o lixo, corpos de animais mortos, enfim. E ali pegava fogo sempre. Por quê? Porque o fogo era uma forma de eles acabarem com todos aqueles dejetos. Entende? Então eles jogavam os dejetos e colocavam fogo. Então, era um local que estava sempre pegando fogo, entende? E Jesus, então, utilizou aquele Geena, chamando de inferno, que na verdade não é inferno, tá? A palavra no grego é Geena mesmo. Só que foi traduzida para o português como inferno. A palavra inferno, ela foi utilizada para se referir à sepultura, para se referir à morte e para se referir a esse local que literalmente existiu. E que Jesus, repito, fez referência, só que simbólica. Quando Jesus falou do Geena, que em português foi traduzido como inferno, ele estava falando daquele lugar que existia e usando aquele lugar como uma metáfora do juízo divino. Ou seja, aqueles que iriam e que foram para o inferno, não é que as suas almas foram para um lugar etéreo que pega fogo. Isso nem faz sentido, né, gente? Alma pegar fogo, qual o sentido disso? Isso não tem lógica nenhuma. Entende? Não existe isso. Tá? Inferno, neste sentido que a religião coloca, não existe. O inferno, de fato, é a sepultura. A palavra inferno significa isso. Né? Mas, como eu disse, eu já estou me adentrando no assunto, eu não quero me adentrar porque o nosso assunto é outro hoje. Tá? Em algum momento, abençoados, mais à frente, se Deus permitir, vamos estudar com profundidade isso, tá? Então veja, eles colocam esse medo do inferno suposto, como eu falei, o inferno etéreo, espiritual, que pega fogo, que o espírito ou as almas vão queimar ali, para que as pessoas tenham medo de perder a vida eterna. E isso, veja, é uma grande de uma bobagem, é uma grande de uma heresia, e é um fator de aprisionamento grandioso. Porque eu pergunto para você que está me assistindo, quem é que quer passar a vida toda, ou no caso, a vida toda não, né? A eternidade, ou seja, não tem fim, né? Quem quer passar esse tempo, por assim dizer, queimando, sofrendo, levando garfada do diabo, entre aspas? Vocês estão entendendo? Então, o sistema utiliza isso, sabe, como esse instrumento de medo, sabe, de angústia. As pessoas ficam angustiadas, apavoradas. Elas têm muito medo, por exemplo, de Jesus voltar, porque elas acreditam que ele ainda vai voltar. Nós sabemos que ele já voltou, né? Ué, como assim, irmão Cristiano? Eu estou novo na graça, abençoado. Eu comecei agora e você já me vem com essa que Jesus já voltou? Isso é um absurdo. Não é absurdo, amado. Vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist de escatologia consumada, para você entender que a segunda vinda de Cristo já se consumou, há registro histórico, e você vai conseguir entender biblicamente que isto é fato. É fato. Se você estudar conosco, você vai entender biblicamente. Note, eu estou dando ênfase a isso. Biblicamente. Ou seja, não é um raciocínio que eu decidi. Eu estou falando aqui algo que eu decidi. Não. É fato. E é um fato bíblico. Estude conosco, tá? Se você não conhece isso ainda. Então as pessoas no sistema religioso têm esse medo. Se eu sair daqui, eu vou para o suposto inferno queimar a eternidade toda. Se Jesus voltar e eu ficar, porque tem esse pensamento ridículo, né? De que Jesus vai voltar no futuro e alguém vai ficar aqui e a terra vai explodir, vai acontecer isso e aquilo. As pessoas têm tantos medos e por isso elas ficam presas. E muitas vezes, amados, as pessoas veem coisas erradas nessas chamadas igrejas. As pessoas veem coisas que não estão alinhadas à palavra. Tá? Isso acontece muito. Isso aconteceu comigo. Porque mesmo antes de conhecer a graça, eu já consegui enxergar coisas que eram absurdas do ponto de vista bíblico. Então eu estava ali no sistema religioso e muitas vezes eu via isso. E eu achava aquilo estranho, mas como eu não tinha revelação da graça na época ainda, eu achava estranho, mas engolia. Sabe como é que é? Eu estou aqui e tal, isso aqui é meio estranho. Sei lá, eu nunca vi isso na Bíblia, mas aquele homem ali é o líder, aquela mulher é a líder, então eu vou seguir o que ela está falando, o que ele está falando. Vocês estão entendendo? Então, esta é a situação de muitas pessoas hoje.
Muitas vezes elas veem coisas erradas, veem coisas fora da palavra, veem absurdos, mas elas têm medo de questionar a liderança, elas têm medo de sair da igreja, até mesmo de trocar de denominações. Por quê? Porque elas têm medo de perder a vida eterna. Na cabeça delas não há qualquer segurança da vida eterna. Agora, para a glória de Deus, nós que conhecemos a palavra da graça por sua infinita misericórdia, sabemos que a vida eterna não pode ser perdida. Nós temos plena e total segurança da nossa vida eterna. Inclusive, como nascemos já depois da cruz, depois da vinda do reino, tudo já consumado, já nascemos com a vida eterna em nossa vida. Ou seja, a sua vida hoje, a minha, a nossa vida hoje, ela já é eterna. Entende? Ela já é eterna. Só que o sistema não quer que as pessoas saibam disso. Porque se nós falarmos para as pessoas que as vidas delas já são eternas, elas vão se sentir livres. Elas vão entender a graça e compreender que elas não têm que estar aprisionadas no meio de um sistema, cumprindo mandamentos, cerimonialismos, e usando um tipo de roupa específico, e sacrifica, e sobe monte, é fiel dizimista, e faz isso, e faz aquilo, passa óleo na cabeça, anda de joelho no pó. As pessoas estão aí desesperadas nesses movimentos religiosos, porque elas têm medo de perder a vida eterna. Basicamente é isso, gente. Então o que falta para os nossos irmãos que estão no sistema é o entendimento da graça para que eles tenham a segurança da vida eterna em suas mentes. Veja, eles já têm essa segurança, só que eles não sabem disso. Então, quando eles entenderem que já tem a vida eterna e que essa vida eterna que nos foi dada pela graça de Deus, ou seja, sem que nada nos tenha sido exigido, a pessoa descansa, a pessoa se liberta, ela quebra as amarras do sistema, sabe? Ela passa realmente a viver para Deus, não viver para sistemas religiosos. Entende? Vocês podem notar que é muito claro, você acabou de ler comigo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gente, dom gratuito. Dom é presente. A palavra dom é presente no grego. É um presente gratuito. Ou seja, foi dado de graça, pela graça. O Senhor nunca nos exigiu nada. Por isso que eu afirmo, nós já nascemos com a vida eterna. Por quê? Porque tudo foi 100% pela graça. Não houve qualquer participação minha ou sua, sabe? Não houve isso. Ah, irmão Cristiano, então eu já tenho a vida eterna. Tudo bem, o irmão está afirmando isso aí. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para mantê-la? Porque também tem esse raciocínio, né? Ah, não, de fato Deus deu a vida eterna pela graça, mas você pode perdê-la. Não tem isso. E você vai ver comigo aqui ao longo do estudo que o dom que Deus deu foi gratuito e ele não pode se perder. Então, como eu estava dizendo, na semana passada nós falamos de obras, porque há essa dúvida, né? Ué, eu tenho que fazer obras para ser salvo? E as pessoas, então, irmão Cristiano, que têm más obras, o irmão diz que nós já somos salvos, mas e quem tem obras más? Quem vive na perversidade? Essa pessoa, então, é salva mesmo sendo perversa? Quer entender isso? Assista ao nosso estudo anterior. Tá? Ele também vai estar na descrição do vídeo. Então assista ao estudo passado. Nós falamos das obras. Tá? Falamos que as obras elas refletem a nossa posição. Então se você é salvo, você não foi salvo pela obra que você faz. Ou no caso não será, né? Porque a religião diz que será no futuro ainda. Então você não vai ser no futuro eventualmente salvo pelas obras que você faz. Não. Você já nasceu com a vida eterna, salvo sempre salvo, e por causa disso você tem boas obras. Então as boas obras, elas são uma consequência da nossa posição de filhos. E as obras más são consequências da perdição. Entende? Assista esse estudo passado para você entender a questão das obras. Então, amados, veja, a vida eterna não foi pelas obras, e justamente por isso que ela não pode se perder. Entende? Porque, veja, o Senhor prometeu a vida eterna para todos os seus escolhidos. Ele elegeu os seus filhos e predestinou os seus filhos.
Entende? Então, para esses que ele predestinou para serem seus filhos, ele deu a vida eterna para sempre, de uma vez por todas, pela graça, um dom gratuito de Deus. Então, veja, nós temos a vida eterna porque o Senhor quis. Ele elegeu o seu povo para isso. E ele fez isso, amados, desde antes da fundação do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente que a graça e a vida eterna foram pré-ordenadas. Entende? A graça, ela não foi um improviso de Deus. E a concessão da vida eterna também não é um improviso. Porque a rigor é isso que o sistema diz. Né? E é um improviso de Deus. A pessoa vai ser salva eventualmente, se ela quiser aceitar Jesus, que é uma das maiores blasfêmias, esse conceito maldito e maligno de aceitar Jesus. Vocês entram aí em 99% das chamadas igrejas e todas elas vêm com essa ladainha. Você quer aceitar Jesus? Você quer decidir se você quer pertencer a Deus? Você quer ser batizado por sua escolha? Olha, amados, esse tipo de pensamento, abençoados, é de uma heresia tão absurda, porque você não encontra isso em nenhuma vírgula do texto bíblico. Mas as pessoas vivem isso como verdades absolutas. E por causa disso, por elas acharem que elas é que escolhem, elas que fazem obras, elas que decidiram ser batizadas, ou seja, tudo são elas que fazem, então elas pensam que elas podem perder. Porque, veja, se depende de mim, eu que quis aceitar, eu que quis ser batizado, eu que quero fazer a cerimônia, eu que quero fazer boas obras, ou seja, sou eu que decido tudo, então se eventualmente eu falhar, se eu pecar, se eu sair da igreja, eu perco a minha salvação. Então o raciocínio de perder a salvação, ele é absolutamente herético, porque ele coloca a decisão nas mãos do homem e da suposta capacidade do homem de fazer as coisas. Mas, observe, você tem a vida eterna, você é salvo, sempre salvo, porque Deus quis, Ele te escolheu e Ele fez toda a obra. Foi 100% pela graça. Inclusive, nós temos uma playlist 100% pela graça. Vou deixar também na descrição do vídeo o link dessa playlist. Se você não assistiu a esses estudos, assista, meu irmão, minha irmã, urgentemente, para você entender que não houve qualquer participação nossa no fato de já termos nascido com a vida eterna. As obras não têm nada a ver com isso, porque a vida eterna e a graça foram pré-ordenadas para pertencerem aos eleitos, que por sua vez foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então, repito, não foi um improviso de Deus. Tudo foi preparado por Deus, pré-ordenado por Ele. Vamos ler aqui Paulo falando sobre isto. Tito, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. A piedade é a devoção, é o envolvimento com a fé. Piedade significa isso, tá? Então Paulo fala, eu fui separado por Deus, pelo próprio Senhor Jesus, para levar este conhecimento da graça ao povo. 2. Fé e conhecimento que se fundamentam, olha só, na esperança da vida eterna. Note, abençoados, que aqui eles estavam ainda antes da vinda do reino de Deus, logo eles ainda estavam em esperança. Veja, nós hoje não estamos em esperança. Irmão cristiano, a vida eterna é uma esperança para nós? Não. A vida eterna já é um fato. Repito, a nossa vida já é eterna. Então você não está em esperança, porque nós já nascemos no tempo da graça eterna. Já nascemos com toda a obra consumada, com o reino de Deus já vindo, já manifesto. Perceberam? Então não tem essa coisa de que eu estou em esperança. Aqui na igreja primitiva, naquele tempo, sim. Porque eles estavam aguardando a vinda do reino ainda, que viria no ano 70 depois de Cristo. Por isso que Paulo usa essa expressão, a esperança da vida eterna. Então, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, esperança naquele tempo, a qual o Deus que não mente
prometeu antes dos tempos eternos. Perceberam a revelação aqui? A vida eterna, que eles tinham esperança dela ali naquele tempo, e que nós hoje já temos a certeza dela, ela já é fato, foi prometida antes dos tempos eternos. Não havia criação, não havia tempo aqui. Até porque, como eu costumo dizer, o tempo é um conceito humano, é um conceito nosso aqui, né? Então não havia tempo, não havia criação, não havia nada. O Senhor já havia prometido a vida eterna aos seus. E isso só é revelado pela graça. O sistema mundano não fala disso aqui. O sistema mundano fala que a vida eterna é um improviso. Né? Deus está ali torcendo para a pessoa aceitá-lo. Né? Ah, tomara que aquela pessoa me aceite. Se ela me aceitar, eu vou dar a vida eterna para ela. Isso é um absurdo completo, né? Não tem isso. O Senhor preparou tudo, prometeu antes dos tempos eternos e já deu essa bênção para todos os seus. Essa revelação é só pela palavra da graça. 3. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada. Olha só. Eu pergunto para você, qual era a pregação de Paulo? O que Paulo disse? Eu prego a graça. Eu defendo o evangelho da graça de Deus. Né? Então, quando Paulo fala da pregação a ele confiada, ele estava falando do evangelho da graça. Por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, o evangelho da graça, gente, foi dado ao apóstolo Paulo como uma ordem de Deus para que o povo dele pudesse conhecer essa verdade, que ele prometeu a vida eterna antes dos tempos eternos. Ou seja, a vida eterna, ela não depende de nós, nunca dependeu. Só que antes de conhecermos esta graça, antes dessa palavra vir à luz, como Paulo falou, né? O Senhor trouxe à luz a sua palavra. Antes dessa palavra vir à luz para a nossa mente, nós também achávamos que dependia de nós ser salvos. Dependia do nosso esforço, dependia do nosso sacrifício. Mas o Criador é poderoso e nos revelou essa verdade, né? E hoje ele permite que nós estendamos esse conhecimento para outros demais irmãos nossos, para que possam também descansar nessa palavra, assim como nós descansamos. Então, veja, não houve improviso algum. A vida eterna e a graça pela qual a vida eterna seria dada foram pré-ordenadas antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1, 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Agora observem. Não segundo as nossas obras. Pegou? É o que Paulo falou escrevendo aos Romanos no capítulo 9. Quando ele fala de Jacó e de Esaú. Ele fala, o Senhor amou a Jacó e odiou Esaú. Só que Jacó e Esaú não tinham nem nascido. Aí Paulo fala, eles não tinham feito obra alguma para que Deus amasse um e odiasse o outro. Ou seja, o que prevaleceu não foram as obras, foi a eleição. Então por isso que Paulo fala, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Então, se você é salvo, não foi pelas obras, foi pelo propósito de Deus, que, como vocês acabaram de ler comigo, foi estabelecido antes dos tempos eternos, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Pegou? A graça foi pré-ordenada. Ela foi dada antes dos tempos eternos, antes da criação. Ué, mas irmão Cristiano, a graça não foi estabelecida na cruz? Sim, gente, a cruz e a ressurreição de Jesus foram o selo da graça. Entende? Foi o que inaugurou o caminho da graça nessa vida aqui. Então a igreja primitiva viveu aquela transição e os primeiros passos do tempo da graça. Só que ela foi pré-ordenada. Na verdade, ela foi dada antes de haver criação. Vocês entendem? Não foi um improviso de Deus, porque não depende de obras, não depende do homem. Ninguém é filho de Deus porque quer, porque decidiu. Entende? Não há mérito nisso, gente.
Me refiro a mérito humano, obviamente. Não há mérito nisso aí. Ah, irmão Cristiano, eu decidi ser filho de Deus? Será que foi você que decidiu? Não, não foi. Mas, irmão Cristiano, está escrito que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pois é. Só que veja, receber o Senhor não é a escolha da pessoa. Entende? Receber o Senhor é um dom que o Senhor dá. E outra coisa, receber é diferente de aceitar Jesus. Não tem isso. Todos que o receberam e com isso receberam o dom de ser filhos, receberam esse dom de Deus anteriormente. Entende? Se a pessoa recebeu Jesus, recebeu a palavra, é porque antes de receber, ela já era filha de Deus. É isso que o sistema oculta das pessoas. Porque eles dizem que você tem que aceitar Jesus para você, aí sim, se tornar filho. No caso, então, você se tornaria filho através da sua escolha, através do seu critério. Isso é um grandioso absurdo, isso é pisar na soberania de Deus. Ele escolheu os seus. Quem o recebe porque antes de receber já era filho, filha de Deus. Efésios 1, 4 e 5. É um clássico, né? Mas sempre que falamos de eleição, temos que ler essa passagem aqui. Porque Deus nos escolheu nele. Então ele nos elegeu nele, ou seja, critério dele, antes da criação do mundo. Então foi o seu propósito, foi o seu critério, antes de o mundo ser criado, antes dos tempos eternos, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou. Ou seja, a predestinação é uma consequência da eleição. A eleição foi a escolha, o Senhor escolheu os seus. E a esses que ele escolheu, então, ele deu um destino prévio. Ou seja, esses que eu escolhi serão meus filhos. Então a predestinação vem da eleição. E você acabou de ler comigo que isso foi feito antes da fundação do mundo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Não tem vontade do homem. Deus amou Jacó e odiou Esaú. Aí Paulo diz, eles não tinham sequer obras, e Deus amou a um e odiou o outro. Então não foram as obras, foi a eleição. Então ninguém é filho porque aceitou Jesus e porque faz obras religiosas. Não. Então, quando o sistema religioso coloca na mão do homem essas escolhas, eu que decido ser filho, eu que aceito Jesus, eu que quero ser batizado, eu que faço e aconteço, de fato o sistema coloca na mão do homem a segurança ou insegurança, né, da vida eterna. Porque se depende do homem, então realmente é inseguro. Agora eu pergunto para você, meu irmão, para você, minha irmã, se a vida eterna, a manutenção dela, dependesse de nós, algum de nós seria de fato salvo? Responda honestamente. Se você dependesse do seu esforço, da sua santidade religiosa, do seu paga-preço, e de você participar de cerimônia, e de você não cometer nenhum pecado, entre aspas, isso e aquilo, você conseguiria? Ninguém conseguiria. Aliás, é daí que veio a graça. Antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o Criador sempre soube que nós não conseguiríamos nos salvar a nós mesmos. Então a eleição e a predestinação consequente foi o amor de Deus agindo pelos seus. Porque, veja, Deus tinha que fazer a criação. A criação tinha que existir. E Deus sempre soube que o homem cairia. Você acha que foi uma surpresa para Deus? Ih, o homem pecou. Rapaz, e agora? O que eu vou fazer? Será que foi assim? Claro que não. Deus sempre soube. Deus nunca é pego de surpresa. Entendeu?
Então ele preparou tudo. A eleição e predestinação foram o amor de Deus pelos seus filhos, por nós. Então, a segurança da vida eterna está justamente nessa graça que ele preparou antes da fundação do mundo, onde também, ou quando também, ele prometeu a vida eterna. Então, meus irmãos, se a vida eterna dependesse de nossos esforços, seja para ganhá-la ou para mantê-la, de fato, nós perderíamos, ou nem sequer a teríamos. Entende? Se nós dependêssemos de fazer boas obras, de termos desempenho religioso, nenhum de nós alcançaria. Se a vida eterna dependesse de nossos esforços, de boas obras, de nosso desempenho religioso, aí sim seria possível perdermos a salvação. E nós sequer a teríamos, na verdade, né? Só que a vida eterna é um dom gratuito. Lembram-se do primeiro versículo de hoje? Dom é presente. Um presente dado por Deus de forma definitiva e gratuita. E o que Deus dá, Ele não tira. Perceberam? O presente, o dom que Ele dá, não pode e nunca será revogado. Mas, irmão cristiano, se eu fizer uma obra má, eu sei que o irmão ensinou semana passada que as obras más pertencem aos filhos da perdição, mas que eventualmente um eleito de Deus pode praticar uma obra má. E se eu praticar, eu não vou perder a vida eterna? Não! Você vai colher consequências. Se você faz o mal vai voltar para você. Entende? É aquela questão do plantio e da colheita. É aquela lei, né? É até uma lei de Deus. A lei de plantar e colher. Então, os nossos cuidados aqui com as obras más, primeiro é para que nós nunca tragamos para Deus, para o seu evangelho, qualquer tipo de escândalo. Esse é o primeiro ponto, né? E também porque não queremos colher consequências. Queremos viver da melhor maneira possível dentro da vontade de Deus. Mas se eventualmente você pratica uma obra má, você vai colher as consequências dela. Mas ela não vai afetar a sua eternidade, porque a eternidade não depende de obras. Como vimos semana passada, a questão das obras. As obras são consequência. Então, o dom gratuito foi dado para sempre e nunca será tirado nem perdido, porque não depende de nós ganhar ou manter. Essa é a questão. É isso que as pessoas não entendem no meio da religião. Meu irmão, minha irmã, você que é religioso, a sua vida eterna não depende de você ganhá-la e mantê-la. Foi Deus que te deu pela graça, é um dom gratuito e Ele mesmo mantém. Isso é graça. Agora, por que o sistema religioso não aceita isso? Porque isso liberta as pessoas. Como eu falei no início, as pessoas ficam lá presas no sistema. Medo de um suposto diabo. Medo de uma suposta vinda de Jesus no futuro. Medo de perder a salvação. Medo de ficar aqui na terra e Jesus arrebatar, né? E medo de ficar. E tem medo de pecar. E medo disso e daquilo. E se eu sair da igreja, eu vou perder a vida eterna. Então a religião não prega essa verdade porque não é conveniente para eles. Eles não pregam porque isso vai libertar o povo. Isso vai quebrar o sistema. Gente, olha só. Essa verdade que estamos pregando aqui hoje tem o poder de destruir o sistema religioso. Essa palavra aqui é poderosíssima. Se o povo de Deus em massa começar a descobrir isso aqui, o sistema vai ruir. Porque quando as pessoas descobrem isso aqui, que a vida eterna elas já têm, e que a vida eterna se mantém pelo próprio Deus, que foi dada pela graça de Deus, foi pré-ordenada, prometida antes da criação de todas as coisas, e que as pessoas, então, os filhos de Deus, foram eleitos e eleitas para isso. Quando a pessoa entende isso, ela se liberta. Então, essa palavra é a destruição do sistema. Essa palavra fecha as portas do sistema. Por isso que eles têm absoluto pavor da pregação da graça. Por isso que os líderes religiosos não aceitam. Por isso que eles nos perseguem.
Por isso que eles me chamam a mim, por exemplo, de falso profeta, de diabo. Esse Cristiano França é um picareta, fica pregando esse negócio de graça. Ele quer que vocês saiam das igrejas para vocês perderem a salvação, para vocês viverem no pecado. Os líderes do sistema ficam assim aí. Me atacam à torta e à direita. Por quê? Porque no fundo eles sabem que isso aqui é libertador. Ninguém tem a vida eterna por obras. Você faz boas obras porque já tem a vida eterna. E a vida eterna foi pré-ordenada por Deus antes da fundação do mundo. E é um dom gratuito. Agora veja o que Paulo fala aqui, ó, Romanos 11, 29. Pois os dons, o que eu falei para vocês? A vida eterna, aliás, não foi eu que falei, né? Nós lemos na Bíblia. O que a Bíblia falou? A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Agora, olha o que Paulo fala. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pegou? Irrevogáveis. Não cai por terra, não se perde, não acaba. Isso é balela religiosa. Só diz que acaba, que se perde, não sei o quê. Quem tem medo de fechar as portas da sua igreja? Esse tem medo de pregar a verdade. Entende? Não é conveniente. Porque o que mantém as pessoas ali é a ilusão de que elas estão ganhando a vida eterna frequentando aquilo ali. É a ilusão de que elas estão ganhando a vida eterna e vão manter a vida eterna pelos seus esforços. Porque elas não faltam culto, porque elas jejuam, porque são fiéis dizimistas, porque fazem a campanha, etc, etc, etc. Mas os dons de Deus são irrevogáveis. Glória a Deus por isso. Então a vida eterna que você já tem por ser filho de Deus, filha de Deus, é irrevogável, não depende de obras. Vejam só, Efésios 2, 8 até o 10. Um outro trecho que é um clássico da graça, né? Vamos lá, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. A fé do Senhor Jesus, não é a sua nem a minha. É a fé do Senhor em nós. Vejam só, e isto não vem de vocês. Perceberam? A salvação e a fé não vem de você, gente. Tudo isso é o quê? É dom de Deus. Olha o dom de novo aí. Pegou? Dom de Deus. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não por obras, para que ninguém se glorie. Perceberam? Então, amados, não existe a possibilidade de você perder a sua vida eterna. Você tem a segurança dela pela graça. É dom de Deus. Os dons são irrevogáveis. Não foi por obras. Você acabou de ler. Agora, é fato, e isso é inegável, que há passagens bíblicas que parecem dizer que a salvação e a vida eterna se perdem. Parece. Tá? Isso se dá por quê? Porque a religião retira do contexto essas passagens. E outra, a religião nunca leva em conta a eleição e a predestinação. É por isso que eles também odeiam esse tema, gente. A eleição e a predestinação, podemos dizer que elas são a espinha dorsal do Evangelho. É a base do raciocínio. Você só vai entender a palavra da graça se você compreender essa verdade. Agora, quando você tira do contexto certas passagens e, principalmente, não leva em conta a eleição e a predestinação, aí você consegue encaixar qualquer raciocínio. Entende? Porque assim, a Bíblia, você lê qualquer versículo ali, se você ignorar o contexto e todo o raciocínio ali que está ao redor daquele versículo, por exemplo, você pode encaixar qualquer raciocínio ali, porque você está ignorando o contexto. Entende? Então, o sistema religioso retira do contexto certas passagens e ignoram a eleição e a predestinação para dizerem que a salvação se perde. Eu quero mostrar para vocês 3 exemplos disso. João 15,
Vamos ler os versículos 1 e 2 e o 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Observe isso, ele corta. Guarda essa informação. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Observe o contexto histórico aqui. Jesus aqui era um homem judeu e ele veio para os judeus, como ele mesmo disse, né? Eu vim para a casa perdida de Israel. Então, quando ele fala daqueles que estavam nele, ele está falando de quem? Dos judeus. Porque os judeus seriam o povo da verdadeira videira. Ou da oliveira. Na Bíblia tem essas duas plantas, né? Aparece a videira como símbolo e também a oliveira, né? Então, Jesus é o centro. Ele é tanto a videira quanto a oliveira. Depende do contexto do texto bíblico, né? Então, Jesus aqui, no caso, nesse contexto, ele se coloca como videira. Então veja, todos os judeus estavam no Senhor em que sentido? No sentido de que eles eram, assim como ele, judeus segundo a carne. Entendam isso. Então todos ali, os judeus, segundo a carne, pertenciam à videira. Olha o detalhe, segundo a carne. É bom deixar isso claro. Tá? Só que, na verdade, os filhos de Deus são filhos segundo o Espírito, né? Mas Jesus aqui está falando de quê? De que ele era a videira e que havia ramos. Carnalmente, os judeus eram ramos. Só que ele falou o quê? Se não der fruto, o Pai corta. Aí você se lembra do que o apóstolo Paulo disse, por exemplo, escrevendo aos Romanos no capítulo 11, onde ele diz que os judeus incrédulos foram cortados da oliveira, né? Aí naquele contexto o apóstolo Paulo já utiliza a oliveira como símbolo. Aqui Jesus fala de videira, né? Tá? Então Jesus é o centro, ele é a videira, ele é a oliveira. E no caso haviam ramos. Os ramos aqui nesse contexto eram os judeus. Só que ele fala, aqueles que não dão frutos, no caso dar fruto aqui seria crer nele. Porque Paulo falou que os que foram cortados foram os incrédulos. Entende? Então quando você costura uma passagem bíblica com a outra, você entende. Então dar fruto é o quê? É crer no Senhor. É crer que Jesus era o Messias. A maioria dos judeus não creram, então foram cortados. Perceberam? Agora, aquele que dá fruto, no caso aqui, seria aquele que crê. Aquele que acreditou na palavra de Jesus naquela época. Aí o Senhor poda, para que dê mais fruto ainda. 6. Se alguém não permanecer em mim, ou seja, se for cortado, porque é Deus que corta, você viu no versículo 2? Ele corta. Percebeu, né? Se alguém não permanecer em mim, porque foi cortado, ou seja, porque não deu fruto, em outras palavras, porque não cria nele, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Aí que vem esse raciocínio de inferno, você vai ser lançado no inferno. Perceberam? Aí que vem o raciocínio de perder a salvação. Por quê? Porque eles ignoram o contexto da palavra que nos revela que fomos eleitos e predestinados. Então, Jesus não está falando de perder salvação. Primeiro, ser lançado no fogo é um símbolo de juízo. Ou seja, aqueles que eram da perdição, aqueles que não creram, porque não eram para crer, porque não foram eleitos, não eram ovelhas, eles seriam lançados no fogo, entre aspas. Ou seja, passariam pelo juízo de Deus. Então, ser lançado no fogo não é ser jogado num local, pegando fogo eternamente, não é isso. É símbolo de juízo. Então, Jesus disse, quem não permanece na videira, ou seja, quem não crê, vai ser cortado, vai ser lançado no fogo, vai passar pelo juízo e vai ser aniquilado para sempre. Porque perdição eterna é isso, né? A palavra perdição no grego significa destruição. Então, veja, Jesus não está falando de perder salvação. Ser cortado não é perder salvação. Entende? É quem já não era para crer. Você tem que se lembrar, por isso que é bom levar em conta todos os contextos. Você tem que se lembrar que Jesus disse o quê? Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Lembrou-se disso? Então o crer, ou seja, o permanecer, o dar fruto, não dependia da pessoa.
Os judeus viam Jesus ali fazendo vários milagres, várias coisas extraordinárias, né? No entanto, eles não criam. Aí Jesus falou, vocês não creem? Não é porque vocês estão usando livre-arbítrio suposto. É porque vocês não são boa semente. Vocês não são minhas ovelhas. Por isso vocês não creem. Vocês não têm a capacidade para isso. Não foram eleitos para isso. Por isso vocês serão cortados. Entende? O corte da videira ou da oliveira depende da eleição. Entende? Aqueles que foram incrédulos foram porque não foram eleitos, ponto. É soberania de Deus. Não tem perder salvação nisso aí. Segundo exemplo, Hebreus 6, do 4 ao 8. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, 6. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra. Olha só, 7. Pois a terra que absorve a chuva... O que é chuva? Chuva é água. O que é água na Bíblia? A água simboliza o quê? A palavra. Vamos raciocinar, gente. A terra que absorve a chuva, a terra aqui é o coração. Então, o coração que absorve a palavra, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa, dá frutos, crê, etc., aqueles que a cultivam recebem a bênção da parte de Deus. Então, aqui no versículo 7, o texto está se referindo à terra boa, corações bons, corações de eleitos. Percebeu? A terra boa, ela absorve a chuva e ela dá fruto. Pegou? 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil. Gente, quantas terras vocês enxergam aqui? 2 terras, 2 sementes. Perceberam? Vaso de honra e de desonra. Filho de Deus, filho da perdição. Perceberam? É só você notar isso aí. São 2 terras. Então há a terra boa e a terra ruim. São 2 corações distintos. 2 sementes. 2 tipos de vaso, de honra e de desonra. Eleitos e não eleitos. Celestiais e terrenos. Perceberam, né? Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Vocês podem notar, amados, que sempre há essa figura do fogo, ser queimado. Mas não é inferno de fogo que queima para sempre e as pessoas vão ficar com as suas almas queimando. Não tem isso. Ser queimado, ser lançado no fogo é um símbolo do juízo. Porque o juízo divino traria sim a destruição eterna para a má semente. Eles passariam pelo fogo. Já os filhos de Deus não. Os eleitos não passariam pelo fogo. Os eleitos receberiam aquela palavra de Jesus. Vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vocês. Agora, a perdição não passaria pelo fogo. Perceberam? Então aqui não está falando de perder salvação. Ah, mas irmão Cristiano, aqui está dizendo o seguinte, aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram o dom celestial, isso não é perder salvação? Porque se eles foram iluminados, se eles provaram do Espírito Santo, foram participantes, como acabamos de ler, do Espírito Santo, eles não eram, então, pessoas salvas que se perderam? Não, não eram. Veja, nessa questão das 2 terras é o seguinte, a terra boa, quando recebe a semente, ela dá fruto. Só que a terra ruim, ela não dá fruto. Só que, eventualmente, uma terra ruim, ela pode fazer a semente germinar. Mas ela não deixa de ser uma terra ruim. O que significa isso? Há pessoas que você até vê, de repente, ali numa igreja, ou conhecendo a graça e tudo mais, só que aquela pessoa ela é do mal no seu interior. Mas por alguma conveniência, eu não saberia explicar por que agora, a pessoa está ali. E ela ouve a palavra, ela está ali junto, ela canta, você olha para ela, pensa que ela é uma eleita, uma filha de Deus e tal, mas não é. Então, por algum motivo que eu não saberia explicar agora, ela gostou da palavra, etc. Ou seja,
O seu coração começou a germinar aquela semente, mas a semente não vai para frente. E a semente é a palavra. Por que a semente não vai para frente? Porque o coração, a terra, não é boa. Então, quando o texto diz aqui em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, aqueles que foram iluminados, né? Aqueles que provaram, que foram participantes do Espírito Santo, são pessoas que, no final das contas, não eram terra boa. Então, no primeiro momento, elas estavam ali. De repente, ali, você vê a pessoa, acha que ela é eleita, acha que é uma filha de Deus, parece que ela tem boas obras, etc. Mas essa pessoa, ela cai, ela recua. Ela não permanece. Porque quem não é filho de Deus, amado, não permanece na verdade. Ele recua, e recua rápido. Perceberam? Esse é o ponto. Olha só Jesus falando disso aqui. Mateus 13, 5 e 6. Parte dela caiu em terreno pedregoso. Esse ela aqui é a semente, tá? E a semente aqui é a palavra. Jesus disse, eis que o semeador saiu a semear. E ele explica que a semente é a palavra. E ele fala, então parte da semente, que é a palavra, caiu em terreno pedregoso. Agora observe o detalhe. Onde não havia muita terra. Ou seja, a terra não era boa. E logo brotou. Opa! Então quer dizer que a palavra, ela chegou a brotar. Percebeu, gente? Há pessoas que são assim. Você olha para ela, parece que o coração dela é terra boa. A semente chega a brotar, mas não vai para frente. Não permanece. Porque, na verdade, o coração dessa pessoa é terra ruim. Então, veja, a semente que a palavra brotou, porque a terra não era profunda. Então, chega a brotar? Chega. Mas a terra não é profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Perceberam? Então, aquelas pessoas que o texto de Hebreus cita como pessoas participantes do Espírito Santo, pessoas que receberam ali o dom, que não sei o quê, na verdade não eram eleitas de Deus. Elas não perderam a salvação. Elas só regrediram. Por quê? Porque o chamado delas é esse. A condição delas é essa. Então, repito, por alguma conveniência qualquer, a pessoa está ali, parece que é uma eleita e tudo mais, a terra até chega a brotar, mas a pessoa recua. Eu já vi isso acontecer claramente diante dos meus olhos. Pessoas que eu convivi, que eu achava que eram eleitas de Deus, que apareciam ter boas obras, né? De repente a pessoa se tornou uma pessoa maldita. Uma pessoa começou a negar Deus, se tornou ateu, ateia. Eu vi isso acontecer, gente. A pessoa, de uma aparente filha de Deus, começou a debochar da Bíblia, da palavra. Por quê? Porque o coração não é terra boa, não é terra profunda. Então, chegou a germinar, como Jesus falou aqui? Chegou. Mas como a terra não era profunda, não foi para frente. Por isso que também Jesus disse isso, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque quem faz a vontade é eleito de Deus. Porque o eleito de Deus tem um chamado às boas obras. A vontade de Deus é essa, gente, fazermos boas obras. Não é sermos religiosos. Então o verdadeiro filho, ele faz as boas obras. Não é que fica, Senhor, Senhor, eu te adoro, tudo da boca para fora. Vocês estão entendendo? Então Hebreus 6 não fala de perder salvação. Ele fala da terra boa e da terra má. Dos que são eleitos e os que não são eleitos. Os que não são eleitos, eventualmente, podem até experimentar as coisas do Espírito, estarem ali, de repente na igreja, etc. Mas eles não vão permanecer porque o coração é terra ruim. Perceberam o ponto? Então é importante você entender, amados, esses contextos, esses textos, né, dentro de seus respectivos contextos. É importante você entender que a salvação não se perde, a vida eterna nunca nos será tirada e nunca será perdida, porque ela não depende de nós. Não dependeu de nós de ganhá-la e não depende de nós de mantê-la. O Senhor deu como um dom e um dom gratuito dele.
Então vocês não devem cair nessas conversas, principalmente quem é novo na graça, tá? É claro que aqueles que são mais antigos na graça já são amadurecidos, nunca vão regredir, nunca vão cair nessas lorotas do sistema. Mas se você é novo na graça, cuidado com isso, amado, atente-se para isso, porque eles usam certos versículos e passagens bíblicas fora de contexto para colocar na sua mente que você tem que lutar pela vida eterna, pagar o preço, não pode sair da igreja, tem que ter cuidado com isso, com aquilo, com o inferno. Tudo isso é bobagem religiosa. A vida eterna foi dada e foi dada para todo sempre. Por causa disso, eu vou encerrar com essa passagem maravilhosa. João 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Está vendo? É para as ovelhas. Aqui nesse contexto, no versículo 26, foi onde Jesus falou: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. A vida eterna é para as minhas ovelhas. É para a terra boa. Perceberam? Não é para quem regride na fé. Não é para quem parece que é eleito e no final das contas não é. Não é para quem só diz Senhor, Senhor da boca para fora, como acabamos de ler. Não. A vida eterna é dos meus filhos, das minhas ovelhas, dos meus eleitos. Agora veja o que ele disse. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. A promessa foi dada. E veja, como lemos no início, ela foi dada antes dos tempos eternos. O Senhor prometeu. E aqui ele reforçou a promessa, né? Eu dou a vida eterna para os meus. Eles jamais perecerão, jamais vão se perder, porque a vida eterna não depende deles. Não dependeu deles ganhá-la, não depende deles mantê-la. Fui eu que dei pela graça e eu que os mantenho vivos e os manterei vivos para todo sempre. Creiam nessa promessa do Senhor. Ele jamais retirará a vida eterna e você jamais conseguirá perdê-la, porque manter a vida eterna depende unicamente da graça de Deus.